Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho Online do Centro Espírita Esperança e Fé. Hoje, meus amigos, já são 20 dias passados do mês de novembro já, né? Hoje, no calendário mundano, né, aqui no Brasil, comemora-se o Dia da Consciência Negra, mas que é o dia de todas as consciências, né? Que nós possamos ter uma consciência voltada para os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, né, meus irmãos e amigos. E, como eu sempre digo, né, nós estamos aqui no Centro Espírita Esperança e Fé, a nossa reunião online, que o Centro Espírita Esperança e Fé tem como patrono o senhor José Marques Garcia, e a sua equipe também está aqui conosco no nosso Evangelho online, né? E como é de costume, eu vou convidar o nosso amigo Ronaldo. Boa noite, Ronaldo. O Ronaldo sempre vem trazer uma leitura deste grande e pequeno livro, né? Caminho, Verdade e Vida. Ronaldo, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite a todos. Mais uma Boa vez, noite. obrigado pela permissão de estarmos aqui reunidos em comunhão, né, com o mesmo objetivo em Cristo Jesus. Então, vamos para a leitura de hoje. O título são Coisas Mínimas. Pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Jesus, Lucas, capítulo 12, versículo 26. Pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes, como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não foram devidamente consideradas e compreendidas. De modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados. Os espinhos também se destacam, as pedras salientam-se na estrada comum. Convém, deste modo, atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. A sinfonia estará perturbada se faltou uma nota. O poema é obscuro quando se omite um verso. Estejamos zelosos pelas coisas pequeninas. São parte integrante e inalienável dos grandes feitos. Compreendendo a importância disso, o mestre nos interroga no Evangelho de Lucas. Pois se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Caminho, Verdade e Vida, lição 31. Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que assim seja. Obrigada, Ronaldo. Obrigada duas vezes, meu amigo. Eu estava comentando, né? Toda semana eu falo, essa lição está bem propícia, e essa continua bem propícia, né? Somos ansiosos pelas grandes coisas e ainda a gente não faz aquela que é basiquinha, amar o nosso próximo, fazer a caridade para o nosso próximo, sem ficar esperando aí retribuição, né, meus amigos? Mas gratidão, viu, Ronaldo? Muito obrigado. Boa E noite. agora, boa noite, seu Rosalvo. E agora eu vou convidar a nossa amiga, já de longas datas, a nossa querida Ana Paula, que irá fazer para nós hoje, com grande alegria, a nossa oração inicial. Ana Paula, além de ser uma companheira de doutrina, de vida profissional também, ela é evangelizadora no nosso centro, né? No Centro Espírita Esperança e Fé. Ana Paula, querida, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, querida. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a Maria Santíssima nossa Mãe, aos nossos anjos guardiões, espíritos protetores que estão sempre conosco, nos guiando e nos auxiliando, para que a gente possa
ter esse evangelho no lar, esse evangelho online com muita tranquilidade. Que o Galvão seja, que ele esteja aí preparado, né, a espiritualidade amiga, para que ele possa trazer essa mensagem, que a gente possa aproveitar da melhor forma. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas, na medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei, Pai, cairmos nas tentações do caminho, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Ana Paula. Eu quero convidar agora para a leitura do Evangelho, antes da gente convidar o nosso expositor da noite, a nossa amiga Odília, que vai fazer a leitura de um fragmento do Evangelho, né? Odília, seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Tânia. Novamente, boa noite a todos. E vamos à necessidade da caridade. Paulo, item 6. Só afastar aqui um pouquinho. Pronto. Ainda quanto eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não cuida dos seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, primeira epístolas aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7 e 13. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Obrigada. Nós que agradecemos, Odília. E agora nós vamos convidar, né? A semana passada nós tínhamos um jovem aqui, hoje também nós temos um outro jovem, né? Que está aqui conosco, nosso amigo o Galvão Bonfim, e ele é um trabalhador online, né? Então, ele tá lá longe, né? Ai, como é bom a internet, né, Galvão? Tá Fica longe, todo mundo na mesma distância, né? tá longe, mas está perto, pode trabalhar. Nós não podemos ficar Eu brinco muito, né, que nós não podemos ficar sem o trabalho de Jesus, É né, isso com aí. Jesus. Então, Galvão, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E agora a sala é sua. O Galvão vai falar sobre a caridade. Tão fácil fazer a caridade, né, Galvão? E nós ainda não É, aprendemos. é tão fácil que a gente estuda quase toda semana, né? E não Há mais de uns 5.000 anos a gente estuda toda semana e não foi ainda. é Mas vamos verdade. lá. É, quando. Deixa eu colocar. Quando, quando a Tânia Boa noite a todos, né? Para quem não me conhece, eu sou Galvão, participei bastante tempo aí da Nova Era. E agora assim, a gente mora em Paulínia, trabalhamos online aí na parte da evangelização.
E aqui em Paulínia, a gente trabalha aqui como voluntário também no Centro Espírita Renovar, né? E, e aqui a gente também trabalha com evangelização, né? Eu estou aqui com o pessoal, com os jovens, mais jovens do que eu, de 10 a 14 anos, né? E quando a Tânia me convidou aí para a gente conversar um pouco, ela me perguntou do tema, eu pensei acho que não deu 5 minutos, eu já pensei do tema do Fora da Caridade não há salvação por um motivo bem legal aqui. Há uns 2 meses atrás, a gente teve a comunicação de rotina, né, dos trabalhadores da casa, né, lá no Centro Espírita, e ele nos fez um convite, né, nos deu uma missão, na verdade, né, que todos os grupos da casa estudassem o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, e aí, né, que é o capítulo 15, que ele tem vários itens, né? Ele discorre, inclusive, sobre essa passagem aí que foi lido agora, mas ele nos deu 3 questões para a gente responder ao final dos estudos. Inclusive para nós estudarmos e aí, no nosso caso, passamos com as crianças e tudo. Então, nesse mês de outubro aí, a gente trabalhou bastante o capítulo 15 lá. E ele passou para a gente 3 perguntas. Primeira pergunta: o que é caridade? Segunda pergunta: o que é salvação? E a terceira pergunta: por que que fora da caridade não há salvação, né? Por que que é esse o caminho e não um outro caminho que a gente tenha? E assim, eu confesso que quando passou essa conversa para a gente, eu falei, nossa, nunca, acho que eu nunca tinha lido esse capítulo desta forma, né? De tentar entender ali de ter essas 3 perguntas, né? Então, e aí eu falei, bom, por que não exportar esse tema para a nova era, né? Trazer, já que eu já tive esse convite, vou trazer esse tema para a gente estudar junto, para a gente ter essa reflexão junto, né? Então vamos lá, né? E começando, né? Começando do início, né? A primeira pergunta: o que é caridade de fato, né? E o que a gente tem de início, né? Para a gente colocar o significado de caridade. Primeira delas, amor ao próximo. Agiu por pura caridade. Ele fez o bem a alguém, né? Ele coloca também amor a Deus. É uma das 3 virtudes teologais, né? Junto com a fé e a esperança, que é o que tinha na passagem do apóstolo Paulo. Aquela questão do material, né? O que se oferece a alguém, uma esmola, um benefício, né? Que é um dos mais conhecidos, né? Que é quando a gente pensa, eu fiz uma caridade, eu fiz uma doação para alguém, né, algum bem material. E essa tendência natural para auxiliar alguém que esteja numa situação desfavorável, né, que é a benevolência, a piedade, uma expressão de vontade, né, ele cedeu a vaga por caridade, por exemplo, né. E aí, e de onde vem, né, como que se formou a palavra caridade? A palavra caridade, ela vem do latim, que é caritas atis, né, que significa ternura e amor. E aí essa reflexão já se inicia, né, assim, como da gente entender o que é caridade, de onde vem a palavra caridade e de tanto se dizer isso, né, assim, a gente já pensa às vezes até de uma forma diferente daquilo que a gente já vinha refletindo antes, né? E a segunda pergunta que é o que é salvação, né? O que significa, o que eu terei, né, se eu for salvo, né? E a salvação, né, ela geralmente ela é ligada à libertação, né? Ou seja, eu estarei livre de alguma coisa que eu não quero, né? A libertação de um estado indesejável, né? E a gente tem muito na religião, e principalmente na nossa base católica, né? Que é a base de todos nós, praticamente, que é o conceito aí da salvação eterna, celestial, para salvação espiritual, a salvação da alma, né?
como se a alma se livrasse de uma ameaça eterna, um castigo eterno, uma condenação, que seria o que a gente teria depois da morte, se, se a gente não tivesse praticado a caridade no caso aqui, né? Então a gente tem agora, assim, já a gente conseguiu chegar no início aqui, que eu acho que é a parte mais simples, que é o que é a caridade e o que é a salvação, né? Então, o que eu estou buscando aqui é estar livre de alguma forma, é ser um espírito livre quando eu conseguir a minha evolução, né? E agora, uma questão importante, e aí foi um ponto muito feliz de Kardec, né? Um dos pontos muito felizes de Kardec, que foi a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que ele não pergunta o que é caridade, simplesmente. Ele pergunta o que é caridade segundo Jesus, né? Porque é, a gente pode, acho que se a gente abrir o microfone aqui, cada pessoa que tiver aqui vai descrever caridade de uma forma, vai dizer aquilo que fez algum dia, que trabalhou de alguma forma. Em vários livros a gente tem, e Kardec teve essa inspiração de perguntar qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E a gente teve a resposta dos espíritos como benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E aí tem um textinho que ainda coloquei mais aqui, né? O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, assim, a gente tem a definição da palavra caridade como buscando já a palavra amor, né? E, e aí, quando a gente traz para o entendimento de Jesus, ele coloca benevolência, indulgência e perdão. E aí vem a grande pergunta, né, do nosso estudo em volta aí do capítulo 15, né? Por que fora da caridade não há salvação? E não porque fora da igreja não há salvação ou fora da verdade não há salvação, por exemplo, né? Esse capítulo discorre sobre isso também. E fora da igreja, engraçado esse ponto que quando a gente estudou isso com as crianças, inclusive, a hora que eu li fora da igreja não há salvação, uma menina levantou a mão, sem ler nada do texto, ela levantou a mão e falou assim, ó, isso é intolerância religiosa. Eu falei, muito bem, você está certa, porque dentro de cada igreja tem uma forma, e não é a igreja que te salva, não é o centro espírita que te salva, né? Não é estar dentro do centro espírita ou não que vai te fazer uma pessoa melhor ou pior, né? E a verdade é uma coisa que evolui também, né? Ela evolui com a ciência, evolui com os povos, evolui com a nossa evolução. Então, a gente volta à pergunta central aí do o porquê que porquê que é fora da caridade e não a salvação, né? E em todos os ensinamentos que a gente teve desde o início, se a gente pensar aí das primeiras coisas que a gente teve, por exemplo, Moisés e depois Jesus, ele sempre tudo leva ao relacionamento interpessoal, né? Amar ao próximo como a si mesmo, amar aos vossos inimigos, não matarás, honrar pai e mãe. Então, se nós pegarmos ali, né, todos os ensinamentos que a gente teve, as bem-aventuranças, é sempre passando, sempre em cima de como eu me relaciono com o meu próximo, como eu estou com a minha família, como eu estou com o meu inimigo, como eu estou com meus pais. Então ele é sempre em cima dessa vertente, né, do nosso relacionamento. E aí, dentro do relacionamento do homem com o próximo, né, a gente tem sempre em tudo que a gente faz, a gente tem três faculdades, né? Vontade, razão e sentimento. Pela vontade, o homem age, ele pratica uma ação para com seu semelhante. Pela razão, ele avalia, julga
ou analisa o caráter ou a conduta do seu próximo. E pelo sentimento, ele recebe a ação do seu próximo. Então a gente está sempre em cima dessas três coisas. Então eu tenho lá as leis morais, todos os ensinamentos em cima do meu relacionamento interpessoal e que ele vai ser sempre em cima da minha vontade, da minha razão e do que eu sinto em relação ao que o meu próximo faz. E aí a gente vai, né? E assim, o que que as leis morais, elas são sempre, né, prescrições da primeira pessoa, né? E elas estabelecem, né, elas nos dão um guia de como que eu devo proceder, como que eu devo seguir, qual é o melhor caminho, né, para ser salvo, né? Que é a nossa pergunta aqui, né? Que é a ordem do dever moral. E não o contrário, ou seja, não é o que o próximo faz comigo, e sim o que eu faço para o próximo, qual é a minha ação perante o próximo, né? Então, voltando, né? Ação, pensamento, então assim, ao agir, como deve ser a minha ação para o próximo? Ao pensar, julgando ou avaliando o próximo, como que eu devo proceder? Ao sentir, como eu devo receber a ação do próximo? E aí a gente estudando as leis morais, ou também, principalmente, lembrando do que Jesus respondeu na pergunta, não o que Jesus respondeu, né? O que os espíritos responderam pela intenção de Jesus do que é caridade, a gente consegue ter a resposta aí para alguma dessas questões, né? Como deve ser a minha ação para o próximo? E aí a caridade responde, né? Benevolência. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que esteja em relação com os outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. E a benevolência, né, é fazer o bem sem buscar um benefício, sem buscar um retorno, né? Diferente da beneficência, né? Ela tem um objetivo claro ali, né? Aí para a questão do julgamento, né? Ao pensar, julgando ou avaliando o próximo, como que eu devo proceder? E a caridade responde, com indulgência. A indulgência, ela jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo nesse caso, tenha o cuidado de o atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios a censura, apenas conselhos e nas mais das vezes velados, né? Ou seja, né, ela não quer saber não quer se preocupar com os maus atos, né? Todos nós temos maus atos, então eu vou me preocupar com qual ato do meu próximo, né? Com a qual eu preciso me preocupar com o serviço, eu preciso me preocupar e nesse caso de me preocupar de me atenuar o tanto, é o que ele fala, atenuar quanto possível. E se eu for dar um conselho, não vou fazer um conselho em público, eu vou chamar a pessoa, ó, vamos fazer um pouco diferente, vamos trabalhar assim. Então é sempre com a indulgência, né? E aí, e a última parte, né? Como que eu devo receber a ação do próximo? A caridade responde com o perdão, mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar: o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário: eu não lhe perdoo. Eu lhe perdoo, aliás, mas interiormente eles dizem: não me reconciliarei nunca, não quero tornar vê-lo, né? Eu te perdoo, mas eu não esqueço, né? Eu te perdoo, mas não volte mais aqui, né? E não é esse o perdão que o Evangelho nos coloca, né? O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é o que lança um véu sobre o passado, né? Um esquecimento. Aquilo passou e ele vai ser levado em conta, visto que Deus ele não quer saber de aparências, né? Ele não quer saber que eu falei, ó, eu perdoei o meu inimigo. Ah, mas você não deu nenhum abraço nele, né? Você virou as costas e foi embora.
E aí, uma questão interessante aí, voltando ao primeiro ponto lá antes do início, né? Do nosso início aqui, é a parte do que Paulo nos coloca, né? Quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver a caridade, nada sou. Dentre as três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Aí o Paulo coloca, inclusive, a caridade acima da fé, a caridade acima da inteligência. Ele fala assim: eu tenho a linguagem dos anjos, eu tenho o dom da profecia, né? Eu tenho conhecimento do futuro, eu tenho, eu tenho toda a fé, e mesmo assim, se eu não faço caridade, eu não vou estar em lugar nenhum. Então ele diz: não importa a tua evolução, não importa a que ponto você chegou. Se você não praticou o bem com o seu próximo, de nada adianta, né? Até bastante é a passagem do bom samaritano, né? Quando passa as pessoas importantes, passa o sacerdote pelo, pelo viajante, eles não auxiliam e quem ajuda é o rapaz da Samaria que passou e ajudou ao viajante, ajudou, que deu dinheiro, que curou as suas feridas e tudo mais. Ele foi aquele que praticou a caridade. Ele é aquele que teve a verdadeira evolução moral ali diante de Deus, né? Então esse era a nossa passagem aí de hoje. Para gente, eu preferi a gente focar bem nessa questão de, né, o porquê que esse é o caminho, né? Por que que a caridade, por que que o, o tato com o próximo é o nosso caminho para a caridade. Mais um ponto aí na nossa discussão da semana sobre caridade para a gente tentar um dia conseguir aplicar de alguma forma esse ensinamento, essa palavra, né, que a gente tanto fala mas no final a prática dela é bem complexa, né? Galvão, e as crianças? Que conclusão chegou? Chegaram, né? As crianças, e a gente, o engraçado, a gente tratou nesse mês, a gente fez o trabalho de doação de brinquedos, né? Era o mês de outubro, a gente vinha preparando a campanha, é, junto ao centro que a gente frequenta, tem uma casa maçônica, e a gente não estava na ideia de fazer a doação de alimentos, apesar de ser uma comunidade carente, a gente estava fazendo, como era o trabalho com as crianças, a gente passou a gente estava trabalhando ali a doação do tempo, a doação da sua disponibilidade, do seu carinho com os brinquedos, de preparar os brinquedos. E aí a loja maçônica acabou falou, ó, a gente tem bastante aqui, vamos dividir, vocês fazem a doação ao mesmo tempo. E era uma comunidade carente aqui de Paulínia. Então as crianças trabalharam bastante nisso e uma questão que eles trabalharam bem é como fazer essa caridade material que a gente está fazendo aqui se transformar numa caridade moral, né? Eles sentiram isso bem, né? Porque a gente trabalhou ali praticamente um mês com eles esse assunto, de preparar os brinquedos, de arrumar, de montar a cesta, que eles ajudaram bastante. Então, e a gente já vinha trabalhando, né, já há bastante tempo as leis morais, né, que é as bem-aventuranças, né, que é mais ou menos aí também o que a gente trabalhava na Nova Era. E então, assim, eles entenderam bem essa questão de que essa é a salvação, esse é o caminho, né? Inclusive essa questão, essa discussão da verdade, de fora da verdade na salvação, a discussão de fora da igreja na salvação, na nossa turma foi bem forte por eles, né? Eles trouxeram bastante esse assunto e chegamos à conclusão de que realmente um ateu
muitas vezes é muito mais caridoso do que um espírita, um evangélico, um católico, ou vice-versa, né? Não é isso que faz a boa vontade da pessoa, né? Não é a crença dela, e sim a ideia de que fazer o bem é o mais importante, né? Então isso caiu bem. Acho que a discussão até foi melhor do que a gente imaginava, pelo menos no grupo dos jovens lá, né? Porque, ó, não tira não. Essa fala do Paulo, ela é muito assim. A Odília tinha lido no começo, depois você colocou aqui, e a gente não reflete, né? Não tem essa reflexão em cima disso, né? Porque ó, eu posso ter tudo. Eu posso ter a profecia, eu posso ter eu posso ter a fé possível, eu posso transportar as montanhas, mas se eu não tiver a caridade. E geralmente, né, nós adultos só ficamos nessa caridade, não é nem caridade, né, é benemerência, né? Beneficência, de, Beneficência. de doar alguma coisa, já é um caminho? É. Mas essa verdadeira caridade mesmo, né, que eu vejo assim, até a moral, né, a caridade moral, ela é a mais pesada ainda para nós, né? Foi por isso que eu falei, é fácil praticar a caridade, mas não é fácil, não aprendemos, né? Foi muito profundo. Como o Galvão falou aí no início, se perguntar para cada um de nós o que seria caridade, cada um vai ter uma visão, né, do que seria caridade. E quando a gente, assim, no meu ponto de vista, é claro, quando a gente fala em caridade, a gente sempre pensa em doar alguma coisa material, um alimento, um Sim, brinquedo, né, uma coisa assim. Mas hoje, por exemplo, o que eu vejo hoje, assim, você doar o seu ouvido já é uma grande caridade, você escutar, né? sim. Porque eu parei para pensar nisso uma vez que eu estava assistindo, eu não lembro ao certo, porque são duas pessoas que eu escuto muito, que é o Rossando Clinjay, que é lá da Paraíba, e o Haroldo, né? E um dos dois, eu não vou lembrar agora, fez uma pergunta num programinha lá que eles estavam apresentando, e um deles perguntou o seguinte: você responde ou você reage a uma pergunta? E isso bateu assim em mim com força, porque às vezes a gente não escuta sequer a pergunta e a gente já responde. Eu, por exemplo, sou campeã nisso daí. Então, assim, foi uma hora que eu parei e disse, eu reajo, eu não respondo, né? Então, já houve um tempo, né? Eu sempre fui muito de ouvir, de escutar mesmo a pessoa sem dar minha opinião. No final, assim, eu sempre pergunto, você quer que eu diga alguma coisa? Agora, se você quer que eu diga assim, eu não sou muito do politicamente correto, eu sou do que tem que dizer, né? Porque o politicamente correto, para mim, eu acho que é aquela hipocrisia de você passar a mão sobre a cabeça de quem já está ferrado. Então, assim, mas isso foi uma pergunta que eu parei para analisar e voltei, né? Porque às vezes a gente vai atropelando as coisas no decorrer dos tempos, e eu parei para ver isso daí, que eu não estava escutando direito e já estava Sim. respondendo. Ou, muitas vezes, o que que a gente faz? Você está contando sua situação, isso eu não faço, mas percebo sempre. Você está contando a sua situação e eu começo a contar a minha como se a gente estivesse concorrendo de quem teve o problema maior. Às vezes a pessoa só quer desabafar, ela só quer falar alguma coisa e às vezes esse doar o ouvido, como eu estou dizendo, isso às vezes salva vidas, né? Às vezes a pessoa está ali angustiada, o pingo d'água que caiu parece que é né, um tsunami e se você não escuta e você começa a falar em cima e dizer, ah, mas eu tive um problema assim, eu reagi assim, eu fiz assado, quer dizer, então você não está de fato ouvindo a pessoa ou está sendo caridosa nem com ela nem consigo mesmo. Então, assim, eu acho que, assim, sim, as pessoas precisam de alimento, precisam de roupas, precisam... haja visto tanta coisa que tem acontecido, tanto desemprego, tanta, né, enchente, catástrofe, enfim, mas às vezes elas só querem um abraço,
um Porque aí, ouvido ali. Odília, entra no que o Galvão disse, né, na etimologia lá da caridade, ela é ternura, né, Galvão? É bem isso, né? Ternura é amor, né? E é uma coisa que a gente tem deixado passar. Mas é maravilhoso, né? Eu falo, o nosso evangelho, cada um traz uma visão e ali a gente vai aprendendo tanta coisa que a gente fala assim, meu Deus, a gente só tem que estar cada dia mais estudando mesmo, né? E ter essa visão de, né, Odília, de ouvir mais, né? É, Vamos aprender a ficar ouvir mais. vigilante, né? A gente Sim, ficar sim, vigilante, sim. assim, quando a gente quer falar, a gente quer que as pessoas escutem, mas nem sempre Sim, a gente é a caridade moral, quer né? escutar. E uma coisa assim que a gente escuta muito, eu pelo menos escutei muito quando cheguei aqui, eu fiquei assim um pouco, que as pessoas diziam assim, eu já tenho meus problemas, eu quero escutar problemas dos outros. É, a E eu gente sou nordestina, gente. Do nordestino, ele pega você na fila do supermercado e já leva para a cozinha de casa, senta aí, vamos tomar um café e conversar. é, Aqui é uma não, a pessoa caridade, segurava a né? porta atrás, assim, segurava a porta atrás, assim, tipo, ó, tenho uma amizade com você até a porta. Da porta para dentro é preciso muito É, mais do que, né? Então, mas é, foi tem ó. também. Galvão, deixamos para as suas considerações finais, meu amigo. Aí outra coisa, só tira uma curiosidade. Esse estudo foi orientação espiritual ou foi da coordenação geral do centro? Foi espiritual, foi uma comunicação na reunião mediúnica em que ele pediu que todos os grupos, então aí de grupo de estudo, grupo da educação Sim. espírita, infantil, né, de todos os grupos estudasse o capítulo 15 com essa temática, com essas três questões. Então aí com essa orientação espiritual, todos os grupos viraram essa chave no mês de outubro aí para fazer esse estudo. Então, ó, o que é a caridade, o que é a salvação e a E outra? por que fora da Fora da caridade não há caridade salvação? na salvação. É profundo, né, meus amigos? Se a espiritualidade, os amigos espirituais estão nos pedindo isso, então vamos aí refletir, né, sobre a caridade. É isso aí. E aí a gente Então, volta na definição de Jesus, né? Não tem outra melhor, né? não. É o melhor caminho. Olha, e fora de Jesus, não tem como, fora de Jesus e Kardec, na atual situação que nós estamos aí, que o planeta está em ebulição, a gente não vai conseguir passar, né, meus amigos? Então, Jesus em primeiro lugar e Kardec ali juntinho conosco, né? O Kardec veio como esse fabuloso pedagogo, né? Esse professor, vamos falar assim, né? Mais pertinho aqui de nós, veio e organizou tudo para que a gente possa entender e para que a gente possa seguir os passos do nosso querido Mestre Jesus. Galvão, nós só temos que te agradecer. Foi tão singelo, tão gostoso e tão reflexivo, Que bom. sabe? Gratidão mesmo e esperamos sempre contar com você aqui conosco, Eu que agradeço, trazendo estou à mais disposição. aí, trazendo mais aí reflexões, né? Porque foi uma reflexão bem pontual e bem marcante, que a gente vai parar e vai ficar refletindo sobre isso, né? Será que estamos aí na caridade? Gratidão. Que a equipe espiritual do Senhor José Marcos Garcia te abençoe, te ampare, te ilumine também aí na caminhada junto às crianças de Paulínia. Porque não é porque é outra cidade, mas nós somos um só, né? Nós somos Jesus e nós somos o amor. Nós somos a Até caridade. essa questão de um só, né, que foi um comentário do dirigente quando repassou essa mensagem para gente. Aí ele falou assim, ó, eles não veem a nossa divisão. A divisão é nossa. Para eles é um grupo só. E da mesma forma, o grupo é um só, né? Não tem divisão, Sim, sim, sim. não tem É, fronteira.
a casa espírita ela tem que entender isso, né? Nós que somos mais aí da área da evangelização, né, da educação espírita, a gente vê isso, a importância desse entrelaçamento sobre todos os departamentos da casa espírita. E muitos centros mesmo, eu até comentei isso numa reunião espírita de evangelização que tivemos, em muitos centros espírita, a evangelização ela é destinada lá no quartinho, mais afastadinho, e sendo que as energias da reunião mediúnica são todas produzidas lá na evangelização, né? Então é muito profundo e toda casa espírita tem que pensar carinhosamente na evangelização infantil, né, que começa lá no ventre e até a evangelização do idoso. Então, meus amigos, fica aí a nossa reflexão também. Galvão, gratidão, meu amigo. Muito Eu que obrigada. agradeço. Nós que agradecemos e muito. Fique conosco, tá? Meus amigos, queremos fazer o agradecimento também. Findamos a Feira da Fraternidade, graças a Deus, com a participação dos trabalhadores, né, que lá puderam estar, e os que ficaram na assistência, né, torcendo para que tudo transcorresse na maior paz, tranquilidade, né? Ajudando aqueles irmãos que foram à procura de algo e ajudando também a casa material, a parte material que ajuda o centro, né? Porque, infelizmente, necessitamos da parte financeira para tocar a nossa instituição, né? Então, fica aqui a nossa gratidão. Eu quero convidá-los para a última segunda-feira do mês, que será a semana que vem, dia 27. Estará aqui conosco a Nayara. A Nayara também é trabalhadora, ela é evangelizadora, né? E a Nayara vai vir abrir para nós o mês de dezembro. Ela virá falar sobre as bem-aventuranças. Então, fica aqui o nosso convite. E dezembro nós teremos apenas 3 reuniões, né, que serão destinadas à reflexão sobre Jesus e seus ensinamentos. Então, não vou contar para vocês, fica aqui a surpresa, e que nós possamos estar aqui juntos, aprendendo, ouvindo as parábolas de Jesus, os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, né? Então, vamos agora para a nossa parte final. Vamos agora agradecer muito a Deus por essa oportunidade, por agradecer esses instantes de paz, de serenidade, que estão em nossos corações e que possam perdurar por toda a semana, por todos os instantes, meus amigos. Que possamos ter a caridade, né? Que é essa ternura, que é esse amor para os nossos entes mais próximos, né? Que é a nossa família, que tanto necessitam do nosso carinho, do nosso amor, da nossa atenção, e que possamos também abrir a porta dos nossos lares, dos nossos corações e levar este amor, essa ternura para os nossos irmãos que perambulam pelas ruas, para os que estão nos hospitais, nos presídios, nos lares de idosos, nos orfanatos. Agradecemos muito, Pai, Jesus e amigos espirituais, por toda essa benesses que temos recebido. E assim, Senhor, concede-nos por misericórdia o dom de contentar-me com o que tenho, a fim de fazer o melhor que posso. Ensina-me a executar uma tarefa de cada vez no campo de minhas obrigações, para que eu não venha estragar o valor do tempo. Livra-me da precipitação e da insegurança, de modo
a que não busque aflições desnecessárias ante o futuro, nem me entregue à inutilidade do presente. Dai-me a força de esperar com paciência a solução dos problemas que me digam respeito, sem tumultuar o caminho dos que me cercam. Ajuda-me a praticar o esquecimento de mim mesmo, auxiliando-me a fazer pelo menos um benefício aos outros cada dia, sem contar isso a ninguém. Se esse ou aquele companheiro me aborrece, induze-me a olvidar o que se passou, sem dar conhecimento do assunto aos que me rodeiam. Ensina-me a não condenar, seja quem for, e quando algum apontamento injurioso ou alguma nota de crítica malévola vierem-me à cabeça, ampara-me, a fim de que eu tenha recursos de dissipá-los em silêncio no plano dos meus esforços e manifestos. Impele-me a calar toda queixa em torno das provas e empecilhos da vida, para que eu não perturbe os que me compartilham a estrada. Auxilia-me a conservar a boa aparência, tanto quanto espírito isento de culpa, a falar com voz calma, a sustentar bons modos e a perder o hábito de impor minhas ideias ou de contradizer as dos outros sem necessidade. E ajuda-me, Senhor, a viver na obediência aos meus deveres e compromissos, trabalhando e servindo, para não incomodar a ninguém. Assim seja, André Luiz. Gratidão infinita, que todos os nossos lares possam ser abençoados, as nossas águas fluidificadas, que possamos receber o passe que cada um de nós está necessitando nesse instante, e que nossos corações sejam sempre repletos de paz, de amor, de luz e compreensão. Que assim seja, meu Pai. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui conosco. Gratidão à oportunidade de estarmos nessa doutrina bendita, que nos ampara, que nos consola e que vai nos ensinando a caminhar. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Gratidão, Galvão, gratidão, amigos que estão aqui na sala virtual e os amigos que nos assistirão posteriormente. Até a próxima. Fiquem com Deus.